mapeamento entre o modelo de entidade de relacionamento e o modelo relacional. Alguém manda uma mensagem para a Márcia aí, parece que ela excluiu ela da sala por conta da gravação aqui. Não sei por que aconteceu isso, não. Eu também caí 2 vezes. Pois é. Fala com ela, ó. Entra de novo. Vou só mandar a mensagenzinha aí. Manda no grupo mesmo. Tá com o telefone aí à disposição. Por favor. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela com vocês. Vou colocar minha tela aqui para cima. Vou apresentar essa aqui. Aí, voltou. A gravação te jogou fora da sala. Então, vamos começar aqui, ó. Então, nós vamos falar sobre mapeamento. Desculpa, eu fui... Só eu que saí fora? Parece que foi, né? Quando eu comecei a gravar, você caiu. Às vezes acontece isso. Custou entrar? Pois é. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre o mapeamento do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional. Essa parte que a gente estava desenvolvendo aí, desse último exercício, a gente chama de modelo conceitual, que é o modelo de entidade de relacionamento. Qual a visão que a gente tem dos dados do nosso projeto de banco de dados? É uma visão de alto nível. O que significa isso? É uma visão de fácil entendimento. Boa noite, Daniele. Então, a gente visualiza o nosso diagrama e consegue visualizar, ó, tem essas entidades aqui, né, que são as tabelas, e tem esses campos que eu vou armazenar no nosso banco de dados. Qual é a preocupação da gente naquele primeiro momento? É a gente saber quais são os dados que a gente está armazenando. Mas, beleza, pode enviar. A gente vai ser um pouco mais específico agora e a gente vai focar como que os dados vão ser estruturados de verdade dentro do banco de dados. Então, esse modelo relacional que a gente vai aprender a transformar aqui vai ser muito mais próximo à estrutura do banco de dados. Ele vai estar dentro do que a gente chama de modelo lógico e não modelo conceitual, que é o que a gente trabalhou até então. Então, o modelo relacional, ele utiliza um diagrama que pode ser em forma de tabela ou uma forma textual. Essa forma textual é muito parecida com a consulta de criação de um banco de dados. Então, já é aquela etapa próxima a gente iniciar realmente a construção do banco de dados. Essa parte que a gente viu é a parte de modelagem que a gente chama, né? Boa noite, Gilberto. Isso aqui faz parte do projeto também, viu? Vamos conhecer isso aqui. Algumas ferramentas a gente pode utilizar para fazer esse modelo, né, o modelo relacional. Uma das coisas que a gente pode trabalhar é uma ferramenta que chama BR Modelo, que ela é uma ferramenta bem simples, que ele faz um modelo conceitual e transforma esse modelo conceitual em um modelo relacional. Ele tem uma ferramentazinha de transformação. E tem o MySQL Workbench, que ele já gera o modelo relacional, ou seja, ele já é um modelo lógico do nosso banco de dados. No caso aqui, normalmente essa ferramenta aqui, ó, o MySQL Workbench, é muito utilizada no dia a dia quando a gente está construindo banco de dados. Por quê? Ele meio que acelera esse processo de desenvolvimento e a gente não fica fazendo tanto o diagrama de entidade de relacionamento. A gente já pula para esse modelo relacional, que já é mais próximo mesmo ao banco de dados que a gente vai construir usando as consultas SQL, certo? Então,
essa etapa que a gente fez, ela é bem importante, a gente entender o funcionamento, mas depois de um certo tempo, a gente meio que queima essa etapa para a gente acelerar o processo de desenvolvimento, né? Mas a gente tem que aprender isso aqui, né? Como eu falei, tem coisas aqui que a gente vai estudar que eu tenho que ser mais específico, principalmente pensando que a gente está no curso superior, a gente tem que aprender esses detalhezinhos dessa disciplina de banco de dados também. Então, como profissionais de tecnologia, a gente precisa conhecer essas regras, os algoritmos de conversão desse diagrama que a gente fez até na atividade passada, que a gente chama de diagrama de entidade e relacionamento, que é o modelo conceitual, para esse modelo novo que a gente vai trabalhar, que chama modelo relacional, que é próximo à estrutura de uma tabela do banco de dados. Um conceito importante que ele cita aqui, né, no material coloquei aqui, mas isso aqui a gente já tinha trabalhado há muito tempo, até por conta da prática que nós fizemos, é um conceito que chama de chave estrangeira. Mas, se bem que eu acho que eu não falei de chave estrangeira para vocês, não. Falei só da chave primária, né? Esse conceito de chave estrangeira é mais ou menos o quê? É um campo que eu tenho em uma outra tabela que faz a identificação da ligação que eu tenho de relacionamento com a tabela seguinte. Né? Nós vamos entender mais isso aqui na prática, até que não é algo complicado, não. Né? Mas a chave estrangeira, igual está falando aqui, é um atributo da tabela que faz a referência da chave primária de uma outra tabela, ou da própria tabela, no caso de autorrelacionamento, que foi aquele exemplo que nós trabalhamos na aula passada. Certo? Então, a gente tem essa situação também. É mais rara, mas pode acontecer. Então, a chave estrangeira é algo muito comum que a gente vai trabalhar quando se tem duas ou mais tabelas dentro de um banco de dados, que é o que vai representar os relacionamentos dentro das tabelas mesmo, das estruturas, né? Porque o relacionamento no desenho lá é bonitinho, né? A gente faz a ligação lá, faz assim, legal, e aí, agora, o que eu faço? Né? Como que eu represento esse relacionamento dessa entidade com essa aqui, lá dentro do nosso modelo relacional, modelo lógico, né? A criação da tabela mesmo. É isso que a gente vai entender. Uma das coisas que facilita bastante essa parte de construção do modelo lógico, modelo relacional, é regras de mapeamento. Então, eu vou passar para vocês aqui a regra que eu acho mais simples, porque é muito fácil da gente identificar, e depois a gente vai passando as outras, né? Então, uma regra básica, quando eu visualizo um relacionamento 1 para muitos, ou seja, 1 para N, é a seguinte. Vão prestar atenção aqui, ó. Eu tenho esse número aqui, 1 e 1. Então, significa o quê? Que aqui eu tenho no mínimo 1 e no máximo 1. Então, sendo o máximo 1, esse lado aqui vai ser 1, certo? Aqui eu tenho 1 e N. Então, no mínimo 1, no máximo N. Então, no caso aqui, o máximo é N. Se aqui o máximo é 1 e aqui é N, aqui é um relacionamento 1 para N. Então, isso aqui a gente já viu, mas é só para a gente lembrar como que eu identifico que é um relacionamento 1 para N. Então, 1, N. 1 para N. O que está dizendo aqui? Ó? Que em uma turma, pertence um ou vários alunos, certo? E um aluno pertence a somente uma turma, ok? Então, essa leitura aí, dessa cardinalidade, é importante também da gente entender, porque é algo que tem que ficar claro para vocês. Eu tenho que bater o olho num desenho desse aqui, eu tenho que entender, ó, que esse aluno aqui, ele só pode pertencer a uma turma no máximo. E que essa turma aqui,
eu posso ter um ou vários alunos, certo? Então, tranquilo, né? Cardinalidade 1 para N e a forma de leitura, beleza? Aí eu vou pensar o seguinte, como é que eu vou representar esse relacionamento de turma e aluno dentro da minha tabela? Então, essa tabela aqui, ó, de turma, ela tem código da turma e nome da turma, certo? E aluno tem o quê? Matrícula, nome e data de nascimento. Falei, beleza, mas e aí? Como que lá na minha estrutura dos dados, na minha tabela mesmo, eu vou saber que vai existir esse relacionamento aqui? Aí é que surge o papel da chave estrangeira, que é justamente para ter condição da gente possibilitar essa estrutura aqui, ó, acontecer, esse relacionamento acontecer. Então, a regrinha básica de 1 para N é sempre a mesma coisa. Essa tabela aqui, ó, que tem um N aqui do lado, ela vai receber a chave estrangeira da nossa outra tabela, ou seja, ela vai receber um campo que a gente vai colocar aqui, ó, código da turma, e esse código da turma vai referenciar essa chave primária da tabela turma, que é o quê? Código da turma. Ok? Uma das coisas que eu vou deixar claro para vocês aqui, isso aqui foi uma forma que eu encontrei de ensinar o pessoal para facilitar, de falar assim, ó, onde que fica a chave estrangeira? 1 para N é sempre onde que tem um N, viu? É sempre onde que tem um N, onde a chave estrangeira vai ficar aqui, ó, nessa tabela de aluno, porque o N está aqui do lado. Coloca isso na cabeça, isso aqui é muito fácil. A chave estrangeira, que é o campo que vai referenciar essa chave primária aqui, vai ficar sempre na entidade que tem um N. Agora, se eu for olhar nos livros, vocês vão encontrar uma definição diferente. Então, eu coloquei essa observação porque eu entendi com o tempo que eu fui trabalhando nas aulas que se eu falasse que a chave estrangeira ficasse na entidade, ou seja, na tabela que tem um N aqui do lado, era sempre muito mais fácil. Então, vocês vão considerar isso aqui, viu? Pode ser que quando for ler o livro lá, a definição pode ser um pouquinho diferente, mas é bem tranquilo isso aqui, gente. Ó, onde que fica a chave estrangeira no relacionamento 1 para N? Sempre na tabela que tem um N aqui do lado. E se tiver mais de uma Se mais for de um atributo com... Atributo não, entidade com essa cardinalidade. aí você vai fazer as outras. Aí você vai fazer sempre a ligação olhando 2 a 2. 2 a 2 que eu falo, ó, tem um relacionamento aqui, ok. Então eu vou olhar esse aqui primeiro. Eu tenho outras entidades com outros relacionamentos, aí eu vou olhar os outros. Ah, entendi. Nós vamos fazer exemplos lá, nós vamos entender isso aqui. Então a gente vai adicionar um campo nessa tabela aqui de aluno que vai fazer a referência para esse código turma aqui dessa outra tabela, beleza? Então é bem tranquilo. 1 para N, eu vou colocar a chave estrangeira sempre nessa tabela que fica com N aqui do lado. Certo? Então o código da turma fica aqui, ó. Beleza. Como que a gente representa isso no esquema de tabela, né? A gente coloca assim, ó. Coloca lá a turma, código da turma e nome da turma, igual a gente tem aqui os dois campos, certo? E a gente coloca matrícula do aluno, nome do aluno, data de nascimento do aluno, que são esses 3 aqui que eu já tenho, e coloco um outro campo aqui, que é o quê? O código da turma. E esse código da turma eu coloco uma setinha ligando a esse campo aqui de cima. Por que eu faço essa setinha aqui? Porque tá falando que esse código turma, ele faz referência a essa chave primária dessa tabela aqui de cima.
Então é só para falar, ó, esse código ele vem daqui. Então, vamos dizer que quando eu for adicionar o código da turma para esse aluno, ela precisa existir aqui primeiro em turma. Então, eu tenho que cadastrar a turma para depois eu selecionar essa turma do aluno. Eu não consigo colocar uma turma inexistente aqui no cadastro desse aluno. Eu tenho que selecionar uma das que eu já cadastrei aqui em cima, ok? Então, essa é uma informação importante também, porque a gente cria uma consistência dos dados que a gente tem armazenado. Tem uma referência, né? Fala assim, ó, para eu selecionar esse código da turma aqui, ela tem que estar cadastrada nessa tabela primeiro. E como que eu represento isso de forma textual? O texto, ele já mais próximo da consulta de criação de tabela, né? Aquele create table, o nome da tabela, então já é muito próximo com isso. Aqui, ó, a gente coloca o nome da entidade, turma, coloca código da turma, ele fica com o sublinhado, né? Assim como aqui também tem, ó, eu não observei isso, mas aqui, ó, código da turma, matrícula do aluno, fica sublinhado. Por quê? Porque a gente tem uma chave primária aqui, certo? int5 é o quê? O tipo de dado que eu estou armazenando. Então, é um campo do tipo inteiro. Deixa eu desligar o ventilador aqui. E aqui do lado, eu tenho o nome da turma com caracteres, né? Char é caractere. Então, 50 é o número de caracteres que eu posso ter, né? Pode ser um nome com 30, com 20, com 10 caracteres, mas aqui é o máximo de 50. E aqui está falando que é um código de 5 dígitos até. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou pode ser um número bem grande. Pode ser um número de 20 mil alguma coisa, 99.999, por exemplo. Então, até 5 dígitos, certo? Oi, Geraldo. Esse aí do código da turma, né? O item, né? Uhum. Beleza. Aqui, ó, aluno, ele já tem a matrícula do aluno, que são os campos que eu já tinha lá na outra tabela, int6, que significa que eu posso armazenar um inteiro de 6 dígitos, nome do aluno, char 80, né, 80 caracteres no máximo, data de nascimento do aluno é date, é um tipo específico, date, data, e aqui, código da turma, ele está sublinhado, só que pontilhado, sublinhado de forma pontilhada. Para representar que é uma chave estrangeira, ou seja, ele faz referência a uma chave primária de uma outra tabela. Aqui é o quê? int5. Por que é int5? Porque aqui é int5 também. Então, uma das coisas que eu tenho que observar, isso aí, principalmente quando eu estou criando as minhas tabelas de banco de dados reais, é que esse tipo aqui, ó, da chave estrangeira tem que ser igual à chave primária da minha tabela. Então, aqui eu coloquei int5, aqui também tem que ser. Outra coisa, se eu tivesse colocado int6 também funcionaria, viu? Aqui poderia ser int6. Eu não posso colocar menor, se colocar assim int4 ia dar problema, pelo código que ele poderia ficar. Então, o ideal é colocar a mesma coisa. Ele sempre tem que ser igual ou maior em capacidade. Aqui embaixo, a gente coloca uma vírgulazinha e eu coloco assim, ó, código da turma, que é o quê? O nome do campo, referencia turma, que é o nome da tabela, código turma, que é o nome do campo da chave primária aqui de cima. Então, ele faz a indicação dessa setinha aqui, ó. Então, essa aqui é o esquema gráfico, e esse aqui é o esquema textual. O textual, vamos dizer que, como eu falei, é muito semelhante à estrutura dos comandos SQL de criação de tabela. Então, maioria das vezes que a gente vê, mesmo assim, na prática, mesmo desenvolvimento de sistemas, vai ser a forma de tabela do MySQL Workbench, principalmente quem utiliza muito o MySQL, desculpa. Então, vai ser meio que um padrão que a gente vai visualizar desses diagramas. Mas a gente vai estudar
ainda a prática desse negócio, né? A gente tem que entender isso aqui porque, né, como eu falei, são coisas importantes para quem está no curso superior. A gente não pode pegar o negócio mastigado, não. Qual outra regra de mapeamento que a gente tem que eu acho bem tranquila aqui? Essa aqui não tem muita dúvida também, não. A regra de mapeamento, N para N, né? Muitos para muitos, né? A gente vê aqui, ó. Por que é N para N? Qual é o maior aqui, ó? 1N. Não é o maior, é N? Beleza. Aqui o maior aqui não é 1N, não é N, então é N para N. Então, para eu saber se um relacionamento é N para N, eu sempre vou aqui, ó. O maior é qual? É N. O maior aqui é qual? É N. Então, N para N. Beleza? Sempre assim. Tem uma regra específica que ele fala o seguinte: quando eu tenho N para N, eu vou criar uma nova tabela que vai ter a chave das tabelas participantes desse relacionamento. Então, eu vou ter a matrícula do professor, vou ter o código da disciplina e vou ter, além dessas duas chaves, esses atributos descritivos, né, que são atributos adicionais que eu posso ter no relacionamento. Isso aqui nem sempre acontece, mas se tiver, viu? Somente se tiver. Eu não vou inventar coisa que não tem, mas somente se tiver um atributo adicional assim dentro do relacionamento, eu vou colocar ele também nessa nova tabela que foi criada. Beleza? Então, por que a gente cria essa nova tabela? Porque quando a gente vai estruturar os dados, a gente tem que imaginar o seguinte: ó, eu vou ter aqui o cadastro do professor, e aqui eu vou ter o cadastro da disciplina. Eu estou querendo saber quais as disciplinas que o professor ministra e quem lecionou essa disciplina como professor durante uma determinada data. Então, para eu poder fazer essa ligação e eu ter um histórico de informações, a gente precisa criar essa estrutura exatamente dessa forma. E sempre vai seguir essa regra. Quando eu tenho N para N, eu crio uma nova tabela, coloco essa chave, essa outra chave e mais um campo adicional. Então, se eu seguir a regra direitinho, a gente deixa esse modelo perfeito para executar, que é o que a gente chama de modelo normalizado. E uma das coisas que é interessante visualizar é que meu banco de dados ele vai ter um desempenho superior, desempenho que eu falo de velocidade mesmo, quando eu faço essa organização de forma correta, né? Então, de vez em quando a gente ainda acha até bancos de dados comerciais que não tem uma estrutura certa, né? Que a gente fala que o banco de dados está desnormalizado, vocês vão entender isso mais para frente, que é um conceito que a gente chama de normalização, que a gente visualiza o sistema, ele é totalmente lento na hora de executar uma consulta. Às vezes não é por conta da máquina que você está executando, é por conta realmente da programação do sistema e da modelagem do banco de dados. Isso aí faz toda a diferença na hora que vai executar algumas coisas no banco de dados, né? Eu, sinceramente, não acreditava muito nisso na época que eu estava na faculdade. Quando o professor falava um negócio desse, eu achava que era bobagem dele. Mas depois eu fui percebendo que realmente era verdade, né? Com o tempo aí, mostrou que aquilo que ele falou lá sobre esse negócio de normalização, que é um conceito aí importante de vocês estudarem também, a gente ainda vai passar um conteúdo sobre isso, é totalmente real. Realmente acontece isso aí. A gente tem que preocupar se esse mapeamento está sendo feito de forma correta, porque se tiver, a gente vai ter um desempenho realmente superior. Então, como é que fica aqui a forma do esquema desse banco de dados em si? Vamos colocar assim. Vai ter lá disciplina e nome da disciplina, igualzinho está aqui, ó. Código da disciplina, nome da disciplina, na tabela disciplina.
Depois, professor, tem o matrícula do professor, nome do professor e telefone do professor, né, os 3 campos aqui. E a gente cria uma nova tabela com esse campo, com esse e mais esse outro. Então aqui, ó, código da disciplina, matrícula do professor e data, que é esse campo adicional. E código da disciplina, eu coloco uma setinha para cá, marcando o código da disciplina, e matrícula do professor, coloco uma setinha para cá, que é referência a essa chave. Aí, como que eu escrevo isso dentro da forma textual? Assim, né? Disciplina, código da disciplina, inteiro de 5 dígitos, nome da disciplina, char 50. Professor, matrícula do professor, inteiro de 6 dígitos, nome do professor, caractere 80 caracteres no máximo. Telefone do professor, 20 caracteres. Aí, embaixo, disciplina professor. Por que ele está com esse nome, disciplina professor? Foi uma sugestão que foi colocada aqui, que é uma junção de disciplina e professor. Mas vocês poderiam colocar um outro nome, um nome que fosse representativo, né? Que eu vou nem sugerir outro nome, deixa do jeito que está mesmo. Eu acho que está legal. Mas o que ele tem aqui, ó? Código da disciplina, int 5, matrícula do professor, int 6 e data. Né? E a gente vê aqui, ó, o código da disciplina sendo referência para a disciplina, código da disciplina, que é justamente para a gente falar, ó, esse código aqui, ele vem de cá, ó. E essa matrícula aqui, ela vem de cá. Né? Igual a gente fez com as setinhas aqui, só que a gente está fazendo agora de forma de texto. É difícil isso aqui? Não, mas exige uma práticazinha, olhar o exemplo, né? Igual eu tô passando o exemplo aqui para vocês, né? Bate o olho assim, dá para fazer. O negócio não é um bicho de 7 cabeças, a gente consegue realmente fazer isso aí. Acaba que a disciplina de banco de dados ela é bem conceitual em alguns momentos, mas esse conceito é um conceito prático também, né? Porque você pegar os livros de banco de dados aí, normalmente todos eles são dessa grossura. Eles não são nada fininhos, não. O conteúdo é bem extenso mesmo. Ok, então nós vimos aqui como que tem. Tem um detalhezinho aqui, ó, que não sei se vocês perceberam. Aqui, ó, tem uma linha sublinhada, outra linha sublinhada, outra linha sublinhada aqui, certo? O que isso significa? Que a gente tem aqui o que chama de chave primária composta. Então, essa chave primária é composta por 3 campos. Então, código da disciplina, matrícula do professor e data. Por que essa chave primária é composta por 3 campos? Porque eu posso ter uma disciplina com o mesmo professor, uma disciplina, vamos dizer a disciplina de código 1, com professor de código 5, e a data diferente. Então, eu preciso das 3 informações diferentes para eu salvar aquela informação. Se eu tiver, por exemplo, um código da disciplina 1, matrícula do professor 5 e a data que eu já tinha armazenado, junto com essas mesmas informações, ele não vai salvar. Por quê? Porque ele já vai entender o seguinte, ó, esse professor já tem esse registro que ele trabalhou nessa data, com essa disciplina aqui. Então, não tem necessidade de eu adicionar um outro registro aqui. Né? Evita redundância de dados. Né? Esses termos aqui meio diferentes, redundância, é o que normalmente vocês vão encontrar aí nas leituras. Então, essas chaves, elas servem para isso também, né? Para poder reduzir a duplicação de informação. Então, essa aqui é um dos casos, ok? Beleza. Aí, eu vou pensar o seguinte, qual é a última regra que eu tenho? Né? A gente sabe que tem lá, ó, 1 para N, que a gente já tinha estudado, N para N que a gente acabou de ver, e tem a regra 1 para 1. Essa regra 1 para 1, que é a outra cardinalidade que a gente tem, ela é um pouquinho diferente, né?
a gente tem que analisar um pouco o caso. Então, ela não tem uma regra específica. Então, ela é mais difícil da gente saber aonde que a chave estrangeira vai ficar. Mas acaba que, no final das contas, tudo dá certo, né? A gente começa a entender a sistemática do negócio, né? Eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, como que eu identifico que esse relacionamento é 1 para 1? Eu olho um lado. Qual é o máximo aqui? É 1. Olho o outro. Qual é o máximo aqui? É 1. Então, se o máximo aqui é 1 e aqui também é 1, aqui o relacionamento é 1 para 1. Beleza? O que que tá falando nesse relacionamento aqui? Eu quero entender quem é o professor que dirige a escola. Então, o relacionamento dirige tá mostrando o seguinte, que uma escola, aqui ó, uma escola é dirigida por um professor. Uma escola é dirigida por um professor. E um professor dirige nenhuma, esse zero aqui é nenhuma, ó. Um professor dirige nenhuma ou uma escola. Então, vamos dizer que tem professor aqui que ele não vai dirigir escola nenhuma. Ele simplesmente vai ser professor. Mas um deles, um professor daqui, ó, desse cadastro, ele vai dirigir a escola, ok? Então, nesse relacionamento 1 para 1, a gente não vai ter uma regra simples de bater o olho e a gente visualizar igual N para N. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova tabela? Não. A gente tem que entender a situação e falar assim agora, quem que vai receber a chave estrangeira aqui? Vai ser escola ou professor? Né? Aonde que eu vou colocar aquele campo que seria a matrícula do professor para falar assim, ó, é esse professor que dirige essa escola. Como é que eu vou escolher isso? Né? Vocês acham que essa chave estrangeira vai ficar em escola ou vai ficar em professor? Digite aí. Em escola, professor, escola, escola. Por que que vocês acham que é escola? E por que que vocês acham que é professor? Vocês chutaram, vai fazer. Eu vou falar que é escola, vou falar. Porque em uma escola tem que é a questão da direção da escola, né? Sim. Então, a matrícula do professor que dirige a escola, ela pode ser a chave estrangeira ali, porque vai identificar O diretor. o diretor. Foi uma ideia, né? Mas eu não sei se está certo o meu raciocínio. Certo. Mas o raciocínio é esse mesmo, Massa, tá certinho. Rafael também completou ali bem, colocou ali, ó, que porque a escola vai ter um professor que dirige ela e o professor, nem todos vão dirigir a escola. E é exatamente isso. Eu tenho que olhar essa situação aqui, o seguinte, que a gente sabe que vai ter somente um professor que vai dirigir a escola. E os outros professores, a gente não vai ter o cadastro de diretor. Então, eu vou imaginar, eu vou criar uma chave estrangeira, ou seja, um campo adicional nessa tabela escola, para identificar a matrícula do professor que dirige essa escola. Se eu colocasse o código da escola dentro da tabela de professor, para identificar esse relacionamento dirige, não faria sentido. Por quê? Porque teria vários campos que estariam nulos, ou seja, não teria valor nenhum, e somente um ia estar preenchido. Então,
Até meu desempenho do banco de dados seria menor justamente por conta do excesso de informações nulas que a gente tem que evitar. Então, quando a gente coloca um campo de banco de dados, normalmente a gente coloca ele para ser preenchido, certo? Então, realmente, o melhor aqui seria colocar essa matrícula do professor aqui em escola, como chave estrangeira, para identificar, ó, esse aqui é o diretor da escola, e a gente faz referência a essa pessoa e vai identificar, ó, é esse o cara aqui que faz parte da direção. Aí, Márcia me perguntou um detalhe aqui, quando tem outras tabelas, né, o que a gente faz? Eu vou voltar para vocês um exemplo que eu já tinha passado lá atrás, para vocês verem que tem um detalhezinho aqui que é bem interessante. Porque eu estou lembrando aqui que tem um modelo mais completo desse escola e professor, que ele tem um segundo relacionamento com as mesmas entidades. E aí, nesse caso, o que a gente faria? Eu vou chegar lá. Deixa eu só passar aqui, ó, a forma de tabela e a forma de texto, né? Aqui, ó. Então, professor, matrícula do professor, nome do professor, telefone, CPF, e a escola, código da escola, nome da escola, cidade, a matrícula do professor diretor, que faz a referência a essa aqui. Uma das coisas que vocês podem perceber, que aqui eu coloquei um nome um pouquinho diferente do que está aqui na chave primária. Posso colocar tranquilamente isso aqui que vai funcionar, viu? Isso aqui não tem erro não, isso aqui está certinho. E aqui está pontilhado, né, para mostrar que é uma chave estrangeira. E a forma textual fica desse jeito aqui, né? Professor, matrícula, nome, telefone, CPF, escola, código da escola, nome, cidade, matrícula do professor, né, com int 6, lembrando aqui, ó, se eu coloquei int 6 aqui, aqui tem que ser int 6 também. E aqui, matrícula do professor referencia professor, que é o nome da tabela, matrícula professor, que é o nome da chave primária. Beleza? Então, é mais ou menos isso aqui que a gente trabalha. Eu vou... Tem um detalhezinho aqui que eu vou voltar sobre essa definição aí dessa regra de 1 para 1, né? Nós vimos de forma mais visual como que eu posso definir, mas ele tem esse conceito aqui, ó. Devemos avaliar a participação das entidades no relacionamento para a gente decidir quem que vai ficar com a chave estrangeira, né? A participação desse relacionamento ele pode ser total, ou seja, quando todos os objetos de uma unidade participam do relacionamento, e pode ser parcial, ou seja, quando apenas alguns objetos da entidade participam de um relacionamento. A entidade que possui a participação total deve receber a chave estrangeira. Qual que é a diferença de total e parcial? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Escola, aqui, ó, escola dirige uma escola dirigida por um professor, ok? Uma escola dirigida por um professor. E um professor dirige nenhuma ou uma escola. Então, no caso, esse professor aqui, a gente tem uma ligação parcial. Agora, a escola, a gente tem uma ligação total, né? Justamente porque dentro de uma escola vai ter um professor que a dirige. Então, essa definição, ela pode parecer um pouco complexa quando a gente visualiza assim, mas não é tão difícil de ser feita também não, beleza? Então é isso aí. Agora vamos pegar um exemplo prático aqui. Vou voltar aqui, ó, alguns diagramas que a gente já tinha feito. Nós vimos um bocado de diagrama, né? Nesse tempo, tem que ver diagrama mesmo. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é bem representativo. Olha só, que é exatamente esse aqui do que a gente trabalhou agora, né? Tem escola, professor, relacionamento dirige, que é 1 para 1, que é o que a gente acabou de ver,
A gente já sabe que a matrícula do professor vai entrar aqui como chave estrangeira, né, para identificar quem é o professor que dirige a escola. E aqui a gente tem um outro relacionamento embaixo. E qual a cardinalidade desse relacionamento aqui? Esse trabalho aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Qual a cardinalidade? É, 1 para N, tá certinho, Rafael? Muito bem. 1 para N. Por que que é 1 para N? Porque eu tenho o 1 aqui, que é o máximo, e o N, que é o máximo. Então, 1 para N. Esse 1 para N tem uma regra? Tem. Todos têm a regra. 1 para N tem uma regra, N para N tem uma regra, 1 para 1 tem uma regra, só que tem que analisar a situação, certo? O que que a gente faz nesse caso aqui? Até uma revisão do que eu acabei de falar com vocês. Se eu tenho um relacionamento 1 para N, qual a entidade que vai receber a chave estrangeira para a gente colocar esse relacionamento aqui na estrutura dos dados? Vamos ver se vocês lembram. Professor. É professor mesmo, gente? Sim, professor. É professor. Sim, é professor. Beleza? Tá certo, é professor. Então tá certinho. Tudo bem. Agora, vão lembrar dessa regra aí, né? O que que a gente tinha falado? Que todo relacionamento 1 para N, a chave estrangeira vai ficar na entidade que tem esse N aqui mais próximo. Então, no caso, o código da escola vai passar para ser um campo dentro de professor como chave estrangeira. Aí fala assim, poxa, mas isso aqui é complicado pra caramba. Eu vou pegar a matrícula do professor, passar para a escola, para identificar o professor que dirige, e esse código da escola vai vir aqui para professor para eu identificar o quê? Para identificar o quê? Quais são os professores que trabalham nessa escola específica, né? Então, quando a gente tem mais de uma entidade e tem relacionamentos adicionais nessas entidades, igual a gente tem esse aqui, tem outro aqui embaixo, a gente tem que entender que pode acontecer isso. Isso aqui é um caso que não é raro não, viu? É um caso que pode acontecer. E a gente tem que entender que tem essa transformação que tem que seguir a mesma regra. Sempre eu vou pegar a regra 2 a 2, olhando, ó, tem esse relacionamento aqui, beleza, então eu vou olhar esse aqui é 1, aqui é 1, então eu vou fazer a regra de 1 para 1 aqui. Agora eu vou olhar esse outro relacionamento. Qual que é a cardinalidade aqui? É 1, aqui é N, então um relacionamento 1 para N. Eu vou seguir a regra de 1 para N aqui. E agora, tem esse outro aqui, o que que eu faço? Tem professor com disciplina, eu quero saber quem são os professores que ministraram essa disciplina específica. Aí, aqui eu tenho 1 para N, qual que é o maior? É N. Aqui eu tenho 1 para N, qual que é o maior? É N. Então, se é N aqui e N aqui, é N para N. Qual é a regra que eu tenho N para N? Eu preciso fazer o quê para representar esse relacionamento na estrutura dos dados? Criar uma tabela. Muito bem, vocês estão top demais, hein? A gente vai criar uma tabela com a chave matrícula do professor e o código da disciplina. Tem um atributo adicional aqui, data, igual a gente tinha lá no exemplo. Aqui, no caso, não está aparecendo, né? Então, a gente não precisa colocar. Se não está aparecendo, não tem necessidade da gente colocar. Beleza? A gente simplesmente coloca esses dois campos e eles vão criar uma tabela adicional para ele poder fazer essa ligação aqui, ó. É um negócio que não é difícil. Se a gente for ver, a gente pega a manha desse negócio muito fácil. É muito, 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 muito tranquilo mesmo. Eu vou fazer isso aqui de forma bem rapidinha, né? Para vocês verem
como que esse modelo ficaria completo, né? Isso aqui é bem simples até. Igual aqui, ó. Eu vou fazer a forma aqui de tabela. Criar aqui, ó, uma tabela. Então, escola. Vou escrever aqui escola. Quantos campos que tem escola? Inicialmente eu vejo aqui que tem 3, né? Então, vou criar aqui, ó, 3. Mas depois vai aumentar. Mas deixa assim. Quais são os campos que eu tenho em escola? Então, tem o código, escola. Eu tenho nome da escola. E tenho a cidade. Opa, cidade escola. Certo? Aí, esse campo aqui é chave primária. Então, eu vou sublinhar. Selecionei aqui e sublinhei. Para ficar mais visível aqui, vou colocar negrito também para destacar ele. Beleza? Agora, eu tenho aqui professor. Então, professor, outro nome aqui. Quantos campos tem aqui inicialmente? Tem 1, 2, 3, 4. Então, vem aqui, ó, insiro 4 campos aqui. Aí, coloco matrícula do professor. Matrícula do professor. Coloco nome professor. Coloco CPF professor. Coloco outro campo que é telefone professor. Tranquilo, né? Aí, aqui tem chavezinha, né? Matrícula tem chave, colocar sublinhada aqui também, bonitinho assim. Agora, vou pegar disciplina, colocar 2 campos, código e nome. Então, código, disciplina e nome, disciplina. Certo? Negrito sublinhado. Beleza. E agora, o que que eu faço aqui, ó? Agora eu pego os relacionamentos entre eles, né? E vou começar a fazer o minhas regrinhas. Uma dica que eu dou, até para facilitar, né? Começa no 1 para N, né? Igual a gente viu aqui no início da aula. Eu começo no 1 para N, por quê? Porque é mais fácil. Então, é muito mais tranquilo da gente definir. Então, eu tenho aqui, ó, relacionamento 1 para N, esse trabalha. Então, 1, N, 1 para N. Então, onde que eu coloco a chave estrangeira aqui? Em professor, certo? Então, professor, eu vou adicionar um campo, que é o código da escola, para identificar qual a escola que esse professor trabalha. Então, vem em professor aqui, ó, eu vou colocar uma coluna à direita. Vou colocar aqui, ó. Coluna vai ser código da escola. Código escola. Vai ficar meio assim, mas tudo bem. Eu reduzo aqui o tamanho da fonte. Ele ajusta bonitinho, né? Ficou aqui. Beleza. Isso aqui é uma chave estrangeira. Eu não sei aqui como é que coloca o pontilhado, mas pode ser que, bem provável que eu tenha, que lá no PowerPoint eu consegui. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, tá aqui, ó. Aí. Isso aqui, ele faz ligação com esse de cá, né? Ah, eu não tenho uma ferramenta tal. Faz do jeito que der para indicar, né? Então, vem aqui em formas e vou colocar a setinha aqui. Eu acho que direto mesmo, eu não sei se ele vai, mas eu vou puxar ele aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar direto aqui para facilitar, ó. Beleza? Então, eu indiquei. Estou fazendo a referência aqui, né? Então,
para eu colocar esse código de escola, eu preciso ter essa escola cadastrada aqui primeiro. Cadastrei a escola, eu posso cadastrar o professor. Aí, beleza, já peguei esse aqui de 1 para N. Depois, qual que seria o melhor para a gente seguir? Faz tudo que é 1 para N primeiro, depois a gente vai os relacionamentos N para N. O relacionamento N para N a gente tem esse, né? Ministra. Então a gente já viu o que, que a gente tem que fazer N para N, é criar uma tabela. Então a gente vai criar essa tabela aqui agora. Eu vou chamar de professor disciplina. Então como que eu crio, teoricamente, essa tabela aqui nesse formato de esquema? Professor disciplina. Aqui eu vou ter o quê? O código de matrícula e o código da disciplina. Então, são 2 campos. Vou inserir a tabela aqui. Então, matrícula underline professor. E aqui eu tenho código da disciplina. Que são as 2 participantes aqui desse relacionamento. Nesse caso, eu vou sublinhar os 2, né? Que eu vou falar assim, isso aqui vai ser uma chave primária composta. Se eu colocar que um professor já trabalhou aquela disciplina, eu vou evitar que eu coloque novamente, certo? Isso aqui é só para identificar se esse professor já trabalhou com aquela disciplina específica, cadastrada. Outra coisa, qual a importância aqui? Se isso aqui não está fazendo referência de professor, e esse aqui não está fazendo a código da disciplina, o que eu vou fazer também? Eu vou pegar aqui, ó, e vou inserir também a setinha lá para poder falar, ó, isso aqui é referência, isso aqui é referência também, ó. Beleza? As setinhas aqui para indicar que para eu colocar esse código aqui, para eu colocar essa matrícula aqui, eu preciso ter o cadastro da disciplina, eu preciso ter o cadastro do professor também. Beleza, agora 1 para 1, né? Que a gente já viu aqui. Tem que depender da situação, a gente tem que fazer uma análise. Aí a gente já entendeu que para eu identificar quem é o diretor da escola, eu preciso colocar a matrícula do professor nessa tabelinha de escola, porque senão, se eu colocar novamente aqui o código da escola aqui, né, para uma outra situação, ele não vai ficar legal, porque vários campos vão ficar nulos. Né? Eu poderia, se fosse o necessário em alguma situação, poderia, mas não nesse caso aqui específico, viu? Então, eu tenho que identificar que esse professor aqui, né, um professor específico, é o diretor da escola. Então, vou adicionar dentro de escola um campo que é o matrícula professor. Então, escola que já existe, a gente vai criar um novo campo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, matrícula professor. Vou colocar prof. diretor, que a gente sabe que ele faz referência a essa matrícula do professor, mas é para identificar quem é o diretor dessa escola. Então, eu venho aqui, adiciono a forma e pego e arrasto para cá. Beleza? Uma coisa que eu não coloquei, mas poderia colocar, mas vai ser mais detalhe aqui para a gente. Né? Eu vou formatar aqui, ó. Colocar o sublinhado uns pontinhos. Certo? Então, o formato de tabela desse modelo relacional seria exatamente esse aqui, ok? Não é difícil fazer, vocês estão vendo que a gente vai construindo ele de 1 a 1, passo a passo, e o negócio vai acontecendo, certo? Mas eu tenho que ter um entendimento que essas regras aí, elas sempre vão funcionar da mesma forma. A regra de 1 para N, a regra de N para N, a regra de 1 para 1, que é um pouquinho mais complicada, mas não é nada também difícil,
né, de ser feito, até porque 1 para 1 aparece pouquíssimas vezes. Esse é o modo, é o que a gente chama de modelo lógico, que é um formato de tabela do diagrama que a gente está estudando, né? O modo textual ele é um pouco diferente. Eu vou fazer ele bem rapidinho aqui, talvez de forma mais resumida. Vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Eu já tenho essa parte pronta aqui, fica até fácil, né? Uma dica que eu dou para vocês, que isso aí vai servir quando vocês estiverem fazendo as tabelas suas dentro do banco de dados. Sempre, né? Isso aí foi com o tempo que eu fui aprendendo também. Eu sempre vou começar a criação das tabelas que não tem chave estrangeira. As tabelas que eu tenho, assim, facilidade de executar primeiro são aquelas tabelas que não tem chave estrangeira. Quem não tem chave estrangeira dessas aqui? Vocês conseguem identificar? Vou selecionar tudo aqui e mandar ignorar. Deixa eu ver. Vou ver aqui se... Vocês conseguem identificar aqui quem não tem chave estrangeira? Isso, disciplina. Rafael tá atento. Por que ele não tem chave estrangeira? Porque não faz ligação para nenhuma outra tabela, tá vendo? Código da disciplina, nome da disciplina. Ele não faz referência a uma outra tabela. Então, normalmente eu vou começar a escrever minha forma textual a partir delas. É obrigatório? Não, né? Só que é uma dica importantíssima, principalmente quando eu estou criando as consultas SQL de criação de tabela. Isso aí vai contar um tempo para vocês incrível. Então, vamos lá. Eu descrevo aqui, ó, disciplina, abro um parênteses, né, que é o nome da tabela, abro um parênteses, coloco o nome do campo, código disciplina, certo? Aqui é chave, então, chave eu vou colocar sublinhado. Aí, eu vou armazenar qual tipo aqui, ó, vai ser inteiro, vamos dizer aqui de 6 dígitos, ok? Depois eu coloco vírgula, coloco o nome do próximo campo, nome disciplina. Nome disciplina, 2 pontos. Aqui eu não vou colocar sublinhado, porque não é chave, e eu vou colocar aqui, ó, char. Vou colocar 50. Char é o quê? Caractere, viu? Fecho o parênteses, que eu estou fechando a tabela, coloco um ponto e vírgula. Se eu quiser, eu posso usar varchar também, que é muito comum no MySQL a gente usar esse nome, varchar. Então, é interessante a gente até acostumar de usar ele dessa forma, certo? Coloco varchar. Aí depois eu vou passar para as próximas tabelas. Só que todas as outras, elas têm chave estrangeira. Então, não tem assim, eu vou começar por essa, vou fazer isso aqui. Essa tem chave estrangeira, essa aqui tem chave estrangeira, essa aqui também tem chave estrangeira. Então, posso começar por escola aqui, por exemplo. Né? Depois de disciplina, eu vou para a escola. Então, escola tem o código da escola. Talvez não tenha tanto cadastro assim de escola, então vou colocar int 4. Esse sistema nosso vai permitir no máximo de 4 dígitos, dá o quê? 9.999 escolas. Se eu quiser mais, eu tenho que colocar o número de dígitos a mais. Nome da escola, que aqui vai ser caractere, vou colocar 50 também, né? Não tem um tamanho específico, isso aqui é bom a gente avaliar também caso a caso, certo? Às vezes fala assim, vou precisar de mais. Então, beleza, então coloque mais. Né? Ok. E aqui agora eu tenho matrícula, prof, diretor. É o nome que eu coloquei aqui para o inteiro vou colocar de 5 dígitos. Ok? Só que aqui ainda tem mais coisa, ó. Eu tenho que colocar uma vírgulazinha aqui, e tem que colocar assim, ó, matrícula, underline, prof, diretor, referencia
o nome da tabela que ele referencia, no caso aqui é professor, abre o parênteses, o nome do campo da chave primária, matrícula professor, ok? Aí sim ela fica completinha. E aqui, né, por ser uma chave estrangeira, eu posso formatar ela aqui como o sublinhado de pontinho. Aí, ó. Fica assim. Isso aqui é só detalhe também, né? Aí vou fazer aqui professor. Né? Vou colocar, dar um espaço aqui só para não confundir vocês. Colocar professor, matrícula do professor, matrícula do professor, 2 pontos. Matrícula do professor, ela tem que ser int 5 pelo menos. Por quê? Porque aqui eu coloquei int 5 e ela faz referência exatamente a esse campo. Então, eu vou seguir esse mesmo tamanho aqui. É importante essa observação, viu? Aí, aqui, nós temos a chave primária, né? A gente marca aqui. E agora tem o nome CPF, nome professor. Ficar um pouquinho maior aqui, colocar 80. CPF o professor, CPF ele já tem um número de dígitos específico, né? Se colocar só os números vai ser 11, se tiver os pontinhos vai ser mais. Eu vou colocar 20 aqui, que não tem importância sobrar um pouquinho, não. O CPF, quando a gente vai construir um sistema, é interessante que ele seja validado, né, por um script, que é detalhe também. Baixar. Código da escola. Código da escola. Aí, no caso, escola também é uma chave estrangeira. Aí eu tenho que olhar aqui, ó, qual é o tipo aqui. É int 4. Né? Então, vou colocar int 4 aqui também. Vou selecionar aqui, vou marcar o pontilhado nele. Eu vou vir aqui, ó, pontilhado. Vou jogar a vírgulazinha. E aqui embaixo eu vou fazer a referência dessa chave. Então, código da escola referencia a escola, que é de onde que vem essa chave, né, tabela escola, e o nome da chave primária lá, que é código escola, que na verdade é o mesmo nome dessa chave estrangeira. É mais fácil, né? Beleza. Qual que tá faltando aqui para a gente terminar? Professor disciplina, né? Já tá finalizando. Então, professor, underline, disciplina, opa, volta. Disciplina. Aqui tem um campo matrícula, underline, professor, que é o quê? Matrícula professor tem que imaginar aqui, ó, professor, matrícula, int 5, né? Tem que ver, tem que ser igual. Vírgula. Outro campo, código, disciplina. Esse campo aqui, ó. Da onde que vem? Da disciplina, né? Então, aqui é int 6, ó. Aqui é um pouquinho maior. Int 6. Beleza, coloquei os campos. Agora eu vou informar as referências. Como que eu faço isso? Eu coloco vírgula, vou jogar aqui para baixo para ficar mais fácil a leitura. Eu escrevo o nome do campo lá, ó, no matrícula professor, referencia professor, que é o nome da tabela de onde vem, e o nome dessa chave primária aqui, matrícula, underline, professor. Ok? Vírgula de novo, porque tem mais uma. E agora eu vou colocar código disciplina. Esse acento aí não é legal não, viu? Mas vou deixar, não vou importar com ele não. O ideal é a gente não colocar esse acento. Código de disciplina referencia disciplina, que é o nome da tabela de onde vem essa ligação, e o nome da chave primária dessa tabela, ok? Fechou aqui, fecha parênteses, ponto e vírgula, né? Se eu quiser aqui, eu posso selecionar aqui, ó, colocar como sublinhado, e aqui sublinhado também,
Então, aqui está indicando que é uma chave primária composta. Eu preciso dessas duas informações para formar a chave da minha tabela. Ele está com esse negócio aqui como se tivesse erro, né? Mas é por conta da correção ortográfica que ele não entende esse código que a gente está escrevendo aqui. Esse código é o que a gente chama de modo textual do modelo relacional ou modelo lógico. É a mesma coisa, viu? Modelo relacional e modelo lógico é a mesma coisa. Esse aqui é o modo textual. A gente percebe que isso aqui fica muito próximo àquela consulta SQL de criação de tabelas, né? O create table, o nome da tabela, a gente adiciona os campos, coloca o tipo dos campos, depois fecha. Qual que é a parte interessante disso aqui? Porque a gente já tem uma estrutura mais definida de como que esses dados vão ser armazenados. Então, no caso aqui, a gente tem essa figura da chave estrangeira, né, tem as ligações que são representadas através desses campos de chave estrangeira. A gente não vê o relacionamento aqui de forma explícita nesse modo textual, mas aqui a gente já consegue enxergar mais, né, na forma aqui de tabela, essa setinha é justamente para falar, ó, esse código da disciplina, que é uma chave estrangeira aqui, na verdade, ela referencia esse código da disciplina, que é uma chave primária aqui. Essa matrícula do professor, que é uma chave estrangeira aqui, ela referencia, na verdade, essa matrícula do professor, que é uma chave primária nessa tabela aqui, assim como acontece aqui, ó, também chave estrangeira dessa chave primária, chave estrangeira dessa chave primária. Então, essa forma de escrever já está, vamos dizer, preparando vocês para construir as estruturas de dados mais complexas dentro do banco de dados. Então, entendeu esse processo de mapeamento? Pronto, a gente pode sentar o pau a fazer realmente bancos de dados com mais de uma tabela, né? Tabelas mais complexas que vão trabalhar com mais dados, com relacionamentos mais complexos, né? Igual a gente está vendo aqui. Um modelo igual a esse que nós fizemos, que parece um modelo simples, mas é um modelo muito didático, principalmente pensando que a gente visualiza todos os tipos de relacionamento que a gente tem, né? Que é 1 para N para N e 1 para 1. Beleza? Eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês também, né? Para vocês visualizarem. Inclusive, eu vou colocar o desenho aqui também desse modelo para ficar mais fácil saber o porquê o que a gente está fazendo, né? A gente copia essa imagem aqui e coloca ele aqui em cima. E a gente manda aí para vocês. Ok, gente? Bacana? Deu, né? Deu para pegar isso aí? Ou foi muito pesado hoje? Foi tranquilo, né? Não é difícil, não. Aí dá para fazer, não vai? Vai dar para fazer sim, com certeza. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Ó, vou estar em viagem na semana que vem. Então, eu vou passar um exercício para vocês fazerem relacionado a isso aqui. Vai ser algo menor, né? Não vou colocar nada complicado, mas tem que fazer exercício sempre. Mas de qualquer forma, eu vou deixar uma aula gravada com conteúdo mais específico para a gente trabalhar. Principalmente essa parte de criação de tabelas, a gente já vai começar a trabalhar a partir disso. Então, por mais que eu não esteja presente online, mas vocês vão poder comunicar, mandar mensagem para mim aí para tirar dúvidas dessa atividade que vai ser feita. Beleza? Não precisa preocupar não que eu vou estar presente. Então, muito boa noite para vocês e grande abraço aí. Tchau, tchau, gente. Até. Ótima semana para todos.